alunos, o exercício diz o seguinte: cada um dos gráficos abaixo representa uma função y igual a f de x. Tal que, pessoal, a f de d de f leva ao intervalo fechado de menos 3 a 4, certinho? Muito bem. E aí, pessoal, ele também diz aqui pra gente, ó, que df está contido, tá, pessoal, no intervalo fechado de menos 3 a também, né, fechado ali no nosso 4, beleza? Bom, e o exercício pergunta: qual deles representa uma função bijetora, certo? No seu domínio, tudo bem? Bom, pessoal, primeiramente vamos entender essa primeira partezinha aqui, tá, pessoal? Essa parte aqui, beleza? Vamos ver o que que isso significa. Pessoal, quando o exercício mostra isso aqui pra gente, ó, f, tá? E aqui d de f, ele mostra assim d de f e coloca essa setinha, certo? E coloca aqui o intervalo fechado em menos 3 e também fechado em 4, certo? Bom, galera, vamos lá. O que que essa parte aqui significa? Pessoal, essa parte pra gente vai representar o domínio da função, certo? Bom, vejam que é bastante sugestivo, né, que ele colocou aqui pra gente df. Então isso realmente significa domínio, tudo bem? Bom, pessoal, e esta parte aqui, ó, esta partezinha aqui, ela vai representar pra gente, tá, o nosso contradomínio, certo? Então isso aqui é o contradomínio, beleza? E aí vejam então, pessoal, que o meu contradomínio, certo? Ele vai do intervalo fechado de menos 3 até o intervalo fechado 4, beleza? Ou seja, então nós temos dois extremos fechados ali, correto? Muito bem. E aí, pessoal, quando ele coloca essa outra informação aqui pra gente, ele coloca assim, ó, df, certo? Está contido no intervalo fechado, tá? De menos 3 até o 4, beleza? Bom, galera, vejamos aqui então. Esta informação aqui pra gente que df está contido, tá, pessoal, no intervalo fechado de menos 3 e também fechado em menos 4, ele tá falando pra gente do nosso domínio, tá, pessoal? Nós vimos aqui então que esse nosso df, isso aqui representa o domínio, certinho? Então, domínio, beleza? Muito bom. Agora, pessoal, vejam bem. O nosso domínio, ele é observado no eixo x, beleza? E o nosso contradomínio, ele é observado no eixo OY, tá legal? Então, essa aqui é outra informação interessante que a gente tem que estar aqui, ó, né, memorizado. Ó. O domínio é observado no eixo x e o contradomínio, ele é observado no eixo y, tudo bem? Então, tá aqui. Beleza. Bom, essas informações só daquilo que está destacado ali, beleza? Aí o exercício vem e fala assim, ó, qual deles representa uma função bijetora no seu domínio? Agora, pessoal, vamos entender o que significa uma função bijetora, tudo bem? Pessoal, uma função bijetora, ela é uma função que é injetora, certo? Olha só, pessoal, ela é uma função injetora e ela também é uma função sobrejetora, ou seja, para ela ser bijetora, tá, pessoal, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tudo bem? E aí você vem aqui e fala assim, bom, professor, o que significa eu ter, então, né, uma função injetora? Significa o seguinte, que se você pegar um x1 diferente de um x2, ou seja, você adotar dois valores distintos para o x, significa que você vai ter aqui, pessoal, dois valores distintos para o y, ou seja, que a f de x1 ela tem que ser diferente da minha f de x2, beleza? Ou seja, valores distintos no domínio representam valores distintos na imagem. É isso que significa uma função injetora, certo? Muito bem. E o que significa, pessoal, uma função sobrejetora? Significa que o conjunto imagem ele tem que ser igual ao meu contradomínio, tudo bem? Então, isso aqui é a minha ideia. Então, olha só, pessoal, de posse dessa informação aqui, ó, de que o meu conjunto imagem tem que ser igual ao meu contradomínio, então vamos pensar aqui, quem é o meu contradomínio, pessoal? O meu contradomínio, ele vai do intervalo fechado de menos 3 até o nosso 4, certinho? Isso significa, galera, que quando eu olhar para o meu contradomínio, né, que é representado lá no eixo y, ok? Eu não posso ver furos, ou seja, para que a função seja sobrejetora, a imagem ela não tem que ser igual ao contradomínio, beleza? Então, pessoal, se o exercício está dizendo para mim que o contradomínio vai do intervalo fechado de menos 3 até 4, isso significa que a imagem também tem que ser de menos 3 até 4, beleza? Muito bom, pessoal. Então, de posse de todas essas informações, a gente vai analisar cada uma das questões que nós temos aqui. Vamos começar, então, pela nossa letra A, certinho?
Bom, pessoal, eu sei o seguinte, que o meu contradomínio vai do intervalo de -3, tá, pessoal, até o 4. E eu sei que o contradomínio é observado no eixo Y, belezinha? Bom, pessoal, então vejam que toda aquela parte destacada em verde, lá na letra A, é o meu contradomínio, beleza? Muito bem, só que quando eu olho para a imagem, tá, pessoal, dessa função aqui, e observar a imagem da função, tá, pessoal, é fazer uma sombra da função lá no eixo Y, certo? Vejam, pessoal, que a imagem lá no eixo Y, né, só está ali naquela parte destacada de vermelho. O que isso significa, pessoal? Que esta partezinha aqui de baixo, tá certo? Que é contradomínio, não é imagem. E aí fura a ideia de ser sobrejetora. Então vejam aqui, então, pessoal, que a minha função letra A, ela não é a resposta correta, beleza? Muito bem. Por que ela não é a resposta correta? Porque ela não é sobrejetora. E se ela não é sobrejetora, ela não é bijetora, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar a nossa letra B, tudo bem? Vamos analisar a nossa letra B, beleza. Bom, pessoal, o que o exercício está falando? O exercício está falando, né, que o nosso contradomínio, ele vai do -3 até o 4. Então veja que vai do -3 até o 4, incluindo esses dois extremos, né, porque o intervalo é fechado. Então tá aqui, pessoal, beleza? Essa parte destacada em verde é o nosso contradomínio. Agora, pessoal, vamos ver quem é a nossa imagem. Pessoal, a nossa imagem é só você jogar uma sombra da função, né, ali, tudo bem? No nosso eixo Y. Então veja que toda essa parte destacada em verde, certo? Aliás, em vermelho, toda essa parte destacada em vermelho, ela é a imagem. E percebam aqui, pessoal, que essa parte aqui que eu estou destacando em vermelho também, ela representa a imagem. Agora, pessoal, vejam só que interessante. Nós temos esse pedacinho aqui agora, ó, que eu estou destacando de azul, tá certo? Ele não representa pra gente, tá, pessoal, imagem. Beleza. Veja, pessoal, que para a função ser sobrejetora, tá? Todo o conjunto imagem, certo? Tem que ser igual ao contradomínio. E percebam, pessoal, que tem esse furo aqui, certo? Olha só, esse carinha ali, ó, não é imagem. Isso também descarta pra gente, né, a nossa letra B, certinho? Muito bem, tá, pessoal? Analisando a nossa letra C, tudo bem, galera? Vejam que a letra C, pessoal, olha, o nosso contradomínio, né, vai do -3 até o 4, então toda essa parte aqui é contradomínio, beleza? Aí vejam, pessoal, que a imagem, certo, é a sombra da função aqui no nosso eixo Y, certo? É a sombra da função no todo o eixo Y. E percebam então, galera, que tudo isso aqui, ó, é a imagem da função. Maravilha! Não, então ela é sobrejetora. Então vejam que agora a nossa função, de fato, né, o conjunto imagem é igual ao contradomínio e a função então ela é sobrejetora, beleza? Só que tem um problema, pessoal. Vejam bem, se nós pegarmos aqui, ó, esse x1 aqui, beleza? Vamos supor que esse aqui é o x1 e esse carinha aqui, ó, é o x2, certinho? Pessoal, esse x1 aqui tem esse valor, correto? Muito bem, tem esse... Opa, pessoal, tem esse valor aqui. Deixa eu pegar a borracha para apagar aqui, que deu um bugzinho aqui. Muito bem. Então, vejam que esse x1 aqui, pessoal, esse x1 tem esse valor, que é justamente o 4, correto? Agora, percebam, pessoal, que o meu x2, que é um valor diferente, certo? Percebam que o meu x2, que é um valor diferente, ele também tem o mesmo valor 4. Perceberam? O que contraria, né, a questão da injetividade, ou seja, essa função ela não é injetora, porque eu tenho um x1 diferente de um x2, mas que não gera, tá, um y, né, um f1 diferente de um f2, certinho? Ou seja, os y's ali não são diferentes, os y's são iguais. Ou seja, essa função então ela não é injetora e por consequência ela não é bijetora, tudo bem? Então é óbvio, né, que se a gente tem 4 alternativas, né, pessoal, a resposta correta então vai ser a nossa letra D, certo? A letra D, ela é a nossa resposta correta. Ela é uma função bijetora, tá, pessoal? Em todo o seu domínio, tudo bem? Vamos entender aqui, pessoal. Quem é o contradomínio dessa função, pessoal? Que vai do -3 até o 4. Então, tudo isso aqui, tá, pessoal, é o nosso contradomínio, tudo bem? Agora, quem é a imagem, pessoal? Projeta a sombra, tá, pessoal, dessa função lá no eixo Y. Beleza, pessoal, beleza, tá aqui. Aí você vai falar assim para mim, professor, esse carinha aqui, ó, lá no 1, né? No valor 1 para o Y, certo? É um intervalo aberto. Mas se você prestar atenção aqui, nesse carinha aqui, ó, ele é intervalo fechado. Então percebam, pessoal, que esse carinha aqui tem um representante. Então perceba que não há esse furo, certo? Então, muito bem, pessoal, e ó, continua projetando a sombra da função lá no eixo Y. Pessoal, percebam, tá, pessoal, que nesta função aqui, ó, a imagem, ela é de fato igual ao contradomínio, tá, pessoal? Lembrando que o contradomínio vai lá do intervalo fechado de -3 até o intervalo fechado 4, certinho? Beleza. Então, eu já percebi que a minha função, ela é sobrejetora, tá? Então, ó, ela já é sobrejetora. Maravilha. E aí, pessoal, o exercício diz o seguinte, que ela tem que ser, no caso, né,
bijetora em todo o seu domínio. O que isso significa, pessoal? Que para cada x1, certo? Para cada x1 diferente de x2, eu vou ter uma f de x1 diferente de uma f de x2, certinho? Bom, galera, percebam, tá? Quando eu projeto esses valores aqui, ó, certo? Lá no meu eixo y, vocês podem perceber aqui, pessoal, que para cada valor de x, eu estou tendo um único valor no meu eixo y, certo? Isso pode ser facilmente percebido, tá, pessoal, da seguinte maneira. Se você traçar retas horizontais aqui, ó, pessoal, né, retas paralelas ao eixo x, vocês vão perceber que essas retas paralelas ao eixo x, elas cortam todo o nosso gráfico, toda a nossa função, que é essa parte aqui, tá, pessoal, em um único ponto, certinho? E aí você vai falar assim para mim, professor, mas tem esse ponto aqui, ó, certo? Tem esse carinha aqui, ó. Beleza? Pessoal, percebam que aqui é um intervalo aberto. Então, quando essa reta passa bem aqui naquele pontinho ali, isso significa que ali você não tem aquele representante. Mas, se você olhar bem aqui, você vai ver que ele tem um representante. Então, percebam, pessoal, que apesar dessa reta passar naqueles dois pontos, você tem que levar em consideração que aqui o intervalo é aberto. Eu não posso contar aquele valor na minha resposta. E bem aqui, né, pessoal, ele é um intervalo fechado e eu conto esse carinha na minha resposta. Então, vejam, pessoal, que para cada valor do x1, certo? Diferente de um valor x2, eu vou ter uma f de x1 diferente de uma f de x2. O que mais uma vez então confirma, né, que a nossa letra D é a alternativa correta.